Olá, pessoas de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou passar uma mensagem que é sobre aprenda a depender somente de Deus, tá? Bom, gente, o que Deus quer avisar para nós através dessa mensagem? Ele quer que nós confiamos somente nele, que nós aprendamos a depender somente dele. Porque, gente, não podemos depender dos seres humanos. Os seres humanos, gente, eles têm essa capacidade de não querer se envolver com os problemas dos outros. Porque muitas vezes tem pessoas que elas querem ajuda, mas quando elas estão numa situação favorável, elas não querem ajudar outras pessoas, elas não têm aquela coisa de fazer caridade e de estender a mão para outra pessoa que ajudou ela quando ela mais necessitou, né? Muitas vezes o ser humano ele é muito ingrato, ele não sabe agradecer o que os outros fazem por eles, né? Eles agradecem com ingratidão, eles não se importam com os problemas dos outros, eles não se importam com os outros, somente com eles mesmos, né? Você já viu? Eu acho, né, gente, eu tenho certeza que todos nós já passamos por essa frustração de que quando estávamos numa situação favorável, onde tínhamos prosperidade financeira, onde tínhamos algo para oferecer, né? E as pessoas estavam ao nosso redor, estavam perto da gente, se fazendo de amigas, se fazendo de companheiras, né? Usufruindo daquilo que a gente tem, né? Daquilo que a gente tinha, né? E quando a gente começou a passar por problemas, começou a perder a prosperidade, começou a ter tudo desmoronando na nossa vida, essas mesmas pessoas as quais a gente ajudou tanto, essas mesmas pessoas que tiveram vantagens quando estavam do nosso lado, essas mesmas pessoas que usufruíram daquilo que a gente tinha, foram as mesmas que viraram as costas pra gente. E quando a gente mais precisou da ajuda delas, elas não quiseram estender as mãos para nos ajudar. E isso acontece muito. Por isso, gente, que Jesus ele ensina que a gente tem que ajudar os outros sem querer nada em troca, né? Muitas vezes a gente tem que ajudar os outros não porque a gente quer conhecimento, reconhecimento humano, né? Mas porque a gente quer reconhecimento de nosso Senhor Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente ajuda os outros, nós estamos ajuntando tesouros no céu. Então a gente não pode querer ajudar, né, esperando alguma coisa em troca. Mas infelizmente, gente, a gente tem essa questão de ficar pensando, poxa, mas quando aquele fulano precisou tanto de mim, eu ajudei tanto ele, agora que eu estou precisando de ajuda, essa pessoa não quer me ajudar, essa pessoa não estende a sua mão para me ajudar, né? E muitas vezes, quando essas pessoas veem você passando por algum problema difícil, ao invés delas ajudarem, ou ajudar, não precisa ajudar nem financeiramente, né, gente? Mas pelo menos com uma palavra de consolo, com orações, né? Torcendo para que essa situação passe, que você venha a prosperar novamente, né? Ao invés dessas pessoas te ajudarem com alguma coisa, né? Alguma palavra de conforto, alguma coisa, elas simplesmente viram as costas para você e muitas vezes fala que você está nessa situação porque você merece, né? Jó também passou por isso. Jó era um homem justo, Jó era um homem temente a Deus, mas aí teve a questão, né, de que o inimigo foi lá, conversou com Deus, pediu para Deus tirar tudo de Jó para ver se Jó realmente era uma pessoa fiel a Deus, né? Então Deus fez o que o inimigo pediu, né? Deus permitiu que o inimigo tocasse nas coisas de Jó, mas Deus não permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó, né? Então Jó perdeu tudo e o pior, né, gente? Jó perdeu seus filhos, né? Então imagina o sofrimento desse homem, né? E, né, teve a situação de que os amigos dele, ao invés de ajudar o pobre homem, né? Pelo menos com orações, pelo menos com palavras de consolo, de conforto, não. Eles iam lá e ficavam julgando ele, falando que ele estava naquela situação porque ele merecia, né? Como se Jó tivesse feito alguma coisa muito errada
para estar naquela situação, né? E tem aqui, gente, no capítulo 19 de Jó, que Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Eu vou ler aqui para vocês, tá? O texto, e depois eu comento sobre, tá? Com vocês. Aqui fala: respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, retirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim os meus irmãos e os que me conhecem deveras me estranham. Os meus parentes me deixaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei ao meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam e levantando-me eu falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me persegues assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que se gravassem num livro? E que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o verão, e por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Na verdade que devieis dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada para saberdes que há um juízo. Então, gente, você vê o Jó, coitado, passou por tantas situações difíceis e aquelas pessoas que ele tanto ajudou, aquelas pessoas que ele tanto amava, que ele tanto gostava, né? Que na hora mais fácil da vida dele, na hora mais favorável da vida dele, estavam perto dele, e quando viram ele passando por dificuldades, passando por coisas ruins na vida, essas mesmas pessoas, ao invés de ajudar ele, ao invés de estar ali junto com ele, né, ajudando ele na situação mais difícil, essas pessoas o rejeitaram, essas pessoas viram ele como um estranho, e os próprios amigos ficavam julgando ele, né? Então imagina, gente, se Jó passou por isso, imagine nós, né? Todos nós vamos passar por isso. Se não passamos agora, um dia vamos passar. Tá? Então, gente, não se iluda achando que as pessoas elas estão com você porque elas gostam de você. Muitas vezes você pode ser rodeado de pessoas, mas entre essas pessoas você vai contar nos dedos as verdadeiras pessoas que estarão com você nas situações mais difíceis da sua vida. E em muitos casos, gente, tem questões de que nenhuma dessas pessoas estarão com você. Tá? Se uma estiver, já vai ser muito. Então, muitas vezes você pode vir a enfrentar problemas e situações difíceis na solidão, sozinho. Mas só a gente que tem uma luz no fim do túnel. E quem é essa luz no fim do túnel? Deus, nosso Senhor Jesus, né? Eles nunca nos abandonam, tá? Eu lembro, gente, que teve uma conhecida minha que olhou para mim e falou: olha, Mariana, eu vou te dizer uma coisa.
As pessoas, elas podem nos abandonar, mas Deus, ele nunca nos abandona. E é verdade, porque é na situação mais difícil da nossa vida que a gente vai sentir a verdadeira presença de Deus na nossa vida, tá? Porque Deus, ele se torna mais presente ainda na nossa vida quando estamos em dificuldade, porque ele nunca abandona seus filhos na dificuldade, assim como ele viu Jó sofrendo todas essas coisas. Deus, você acha que Deus não se enfureceu com os amigos de Jó, que esses amigos, ao invés de ajudar Jó, ficaram lá judiando o coitado, né, falando coisas que não devia para ele? Então Deus se enfureceu com esses amigos de Jó, tá? Só que Jó, ele foi tão misericordioso com esses amigos que Jó, ele não tinha um coração ruim, né? Ele tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Então ele orou por esses amigos, né? Olha só outra lição que Jó deu pra gente, que ao invés da gente ficar falando mal das pessoas que viraram as costas pra gente, ao invés da gente querer se vingar delas, ou ao invés da gente desejar o mal para elas, vamos orar por elas, vamos desejar o bem para elas, vamos abençoar a vida delas, tá? Essas pessoas, gente, elas são assim, desse jeito, porque elas não têm o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Elas não têm o coração voltado para Jesus, porque se elas tivessem o coração segundo o coração de Jesus, elas teriam a caridade e a bondade no coração. Mas infelizmente não são todas as pessoas que têm isso, né? E até em templos, né, gente? Até em templos e igrejas que a gente frequenta, você pode ver que tem pessoas que são egoístas, que são interesseiras, que só pensam nelas, né? Então isso acontece, gente, isso acontece mesmo. Muitas vezes a gente faz de tudo pelas pessoas, mas as pessoas, quando a gente mais precisa, não fazem nada pela gente, né? Simplesmente ignoram a gente passando por situações difíceis, elas mesmo ignoram, viram as costas e vão atrás de outras pessoas que garantirão uma vantagem para elas. Porque hoje em dia, gente, infelizmente, né, o mundo tá com pessoas com dureza de coração, né? Desde aquela época de Jó, né? Desde que o mundo é mundo, sempre teve pessoas com dureza de coração, né? Sempre teve pessoas que eram até ingratas com Deus, né, gente? Eram, não são, né, até hoje. Então, gente, se as pessoas elas são ingratas até com Deus, que é bom, que é maravilhoso, que faz tudo por nós, imagine com outros seres humanos, né, o que elas não fazem. Então, assim, tem pessoas que realmente, gente, elas só querem ter benefícios, só querem ter amizades ou relacionamentos afetivos, ou algum vínculo com algum parente, somente por interesse, por vantagens, por benefícios. Então, são pessoas que elas só pensam nelas mesmas, né? São egocêntricas, né? São pessoas que só olham para o próprio umbigo, né? E não se compadecem com a dor do outro, né? Então, gente, aqui no Salmo 118, no versículo 8, diz o seguinte: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É verdade, gente. Muitas vezes, quando a gente está numa situação ali extrema, né, cheia de problemas, o homem não vai vir te ajudar, né? O homem muitas vezes vai virar as costas para você, porque tem pessoas que pensam assim: eu já tenho a minha vida cheia de problemas, você acha que eu vou me importar com o problema dos outros? Ele que se vire para lá, né? Mas não lembra que o outro ajudou ele quando ele precisou, né? Então, gente, as pessoas elas só pensam nelas, né? Quando elas precisam dos outros, os outros têm que servir elas. Mas quando os outros precisam delas, elas não servem a ninguém, né? Então, tem muita gente no mundo desse jeito, né? Então, por isso que Deus fala que a gente tem que depender somente dele, né? Aqui na Bíblia mesmo fala que somente a gente tem que depender do Senhor. Porque quando a gente precisa de algum socorro, quem nos socorre é Deus, tá? E eu sei muito bem do que eu tô falando, porque toda vez que eu tenho problemas na minha vida, que eu e minha mãe, né, temos problemas na nossa vida, que nós somos sozinhas, só eu e ela, né? Toda vez que a gente tem problema na nossa vida, quem nos socorre é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não vem ninguém ajudar não, gente, tá? É um ou outro que ajuda e olhe lá, né? E outra, gente, vê aí quando você precisa de dinheiro, né? Quando você precisa de dinheiro e a pessoa empresta o dinheiro para você,
independente se você pode pagar ou não, a pessoa vai lá e vai te cobrar, né? Vai lá e vai falar, cadê meu dinheiro? Né? Eu te emprestei naquele mês. E aí você tem que tirar um dinheiro ali de onde você nem tem para poder pagar essa pessoa. E até Jesus fala, aqui na Bíblia mesmo, gente, que quando a gente empresta alguma coisa, quando a gente dá um dinheiro para uma pessoa, a gente nem pode cobrar, tá? Porque quem faz isso são os ímpios. Os ímpios emprestam o dinheiro e depois eles cobram, né? Mas nós justos, nós que somos do caminho de Deus, quando a gente vai ajudar uma pessoa, a gente, ao invés da gente emprestar algo para ela, a gente tem que dar, né? A gente tem que ceder aquilo para ela, sem esperar nada em troca. Porque era isso que Jesus fazia. Jesus, ele ajudava as pessoas, mas ele não esperava nada em troca de ninguém, tá? Ele ajudava de coração. Porque quando a gente ajuda as pessoas, a gente não tem que esperar reconhecimento dos seres humanos. A gente tem que esperar o reconhecimento dos céus, o reconhecimento de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim nós teremos o nosso galardão e nós estaremos juntando tesouros no céu, tá? Então é muito importante a gente saber disso, gente. E até essas pessoas que são ingratas, né, que são más com a gente, se um dia elas virem precisar de ajuda e nós tivermos condições de ajudar, nós teremos que ajudar, gente. Porque lembra do mandamento que Jesus fala, amar ao próximo como a ti mesmo? Então, se realmente, né, gente, essas pessoas estiverem precisando, aí nós ajudaremos, tá? Mas não quer dizer que a gente vai voltar a ter essas pessoas na nossa vida, tá bom? Porque se as pessoas elas já demonstram para você que quando você mais precisa delas, elas não te ajudam, elas não fazem nada por você, essas pessoas já estão demonstrando que elas não são confiáveis, que elas são pessoas que só pensam nelas mesmas e que não vale a pena tê-las por perto, né? Porque são pessoas que gostam muito de se aproveitar dos outros, né? Gostam muito de tirar vantagem dos outros, mas quando aquelas pessoas que ajudaram tanto elas precisam de ajuda, elas não ajudam, elas não querem nem saber, né? E assim, gente, a gente ainda tem que tomar cuidado, né, em ajudar as pessoas, porque tem pessoas que realmente precisam de ajuda e tem pessoas que só querem se aproveitar mesmo, tá? Porque assim, tem pessoas que quando vê você na dificuldade, elas se afastam, mas quando vê você levantando, quando vê Deus te devolvendo tudo aquilo que você perdeu, quando vê você prosperando novamente, aí elas querem se juntar de novo para poder tirar uma casquinha, para poder tirar uma vantagem, né? Benefícios com isso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá bom? Aqui, gente, no Salmo 146, versículo 3, diz o seguinte: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. É verdade, gente. O ser humano, ele não vai te salvar, né? O ser humano, ele não tá nem aí pra você, né? Ele só pensa nele mesmo, ele só pensa que ele tem que ter vantagens na vida, ele tem que ter benefícios e não tá nem aí pra ninguém, né? E aí, gente, o que acontece? Nós não encontramos a salvação no ser humano. A gente encontra a salvação em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Porque só eles nos ajudam, tá? Só eles podem nos ajudar. Nenhum outro ser humano pode nos ajudar. Só eles estarão ao nosso lado quando estivermos na pior. Outro ser humano, outros seres humanos não estarão ao nosso lado, tá? Infelizmente isso acontece, tá? Um ou outro ser humano estará conosco porque nos ama de verdade, né? As pessoas que nos amam de verdade, elas estarão com a gente, né? Quando a gente mais precisar, claro. Estarão ali passando pela dificuldade, né? Pelas ruínas com a gente, né? Então, Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Jesus, Ele nunca vai nos abandonar. Tanto que eles lutam com todas as forças para que todos nós, seres humanos, tenhamos a salvação em Jesus Cristo, né? Deus, Ele se importa com a gente. Muitas pessoas acham que não, né? Porque tem pessoas que falam, mas eu passo por situações difíceis e Deus não tá nem aí para mim, porque se Deus gostasse de mim, não me deixava passar por essa situação. Gente, olha a história de Jó. Olha a história de Jó. Deus ama Jó. Você acha que Deus não ama seu servo Jó? Claro que amava. Só que ele precisou
fazer isso com Jó porque ele queria demonstrar para o inimigo que Jó era um servo fiel, sim. Porque Deus, gente, Deus conhece o nosso coração. Deus, ele sabe quem é verdadeiro e quem é falso, tá? Deus, ele sabe quem procura ele para salvação, porque ama ele, né? Porque tem ele em primeiro lugar na vida, né? Deus sabe quem realmente ama ele, procura ele por amor. E Deus sabe também quem procura Deus somente quando precisa, somente quando tem interesse em ganhar algo, em ter algo em troca. Né? Porque acha que Deus é o gênio da lâmpada, né? Que realiza todos os desejos da pessoa, né? Então Deus sabe do nosso coração. Deus sabe quem é os verdadeiros e Deus sabe quem é os falsos, tá? Então Deus sabia que Jó, mesmo passando por todas as dificuldades, Jó iria ser fiel a ele até o fim. E foi mesmo, né? Porque quando Jó orou pelos seus amigos, Deus viu a bondade no coração de Jó, né? Que Deus viu também a fidelidade de Jó para com Deus, né? E aí Deus, ele restituiu para Jó tudo em dobro. Tudo aquilo que Jó perdeu, Deus restituiu em dobro, tá? Então, gente, vamos procurar a Deus quando a gente tem alguma coisa ruim na nossa vida, quando a gente está passando por uma dificuldade, um problema na nossa vida, ou problemas, né, em geral. Vamos procurar a Deus, vamos procurar a Jesus Cristo, vamos parar de ficar andando atrás dos outros, mendigando a atenção dos outros, mendigando a ajuda dos outros. Vamos parar com isso, gente. Vamos, primeiramente, buscar a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Porque assim, gente, Deus, ele irá nos ajudar. Né? Deus, ele irá nos estender as mãos quando a gente precisa. Jesus estará ao nosso lado para resolver tudo o que a gente precisar. Jesus, ele tem esse poder de resolver até as coisas mais impossíveis, tá? Que são impossíveis aos olhos dos homens, mas para Jesus não é. Para Jesus não é impossível, né? Então, gente, vamos procurar primeiramente a Deus, vamos procurar primeiramente o reino dos céus. Você vê o que Jesus fala, né? Procurar primeiramente o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E é verdade, né? Então vamos procurar a Deus, nosso Senhor Jesus. E aí sim, gente, Deus, ele trará pessoas, servas de Deus, que têm o coração segundo o coração de Jesus Cristo. Deus pode trazer essas pessoas para te ajudar quando você precisa, né? Deus, ele pode trazer pessoas que você não sabe nem de onde que veio, tá? Para te ajudar. Se não te ajudar financeiramente, mas a pessoa vai te ajudar com uma oração, com uma palavra de conforto, de consolo, né? Isso é muito bom. Toda ajuda é muito boa, né? Toda ajuda é muito boa. Porque tem pessoas que acham que a ajuda é somente ajuda financeira. E não é, gente. Ajuda também é uma palavra de conforto, de consolo, oração, né? Você fazer oração para a pessoa. Isso também está ajudando demais até, né? Aqui, gente, em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É verdade, gente, porque tem muita gente que coloca ali como centro da vida dela um outro ser humano, né? Acha que aquele ser humano vai estar ali, né, ao lado dela quando ela mais precisar, vai estar ali em todos os momentos, e muitas vezes não, gente. O ser humano, ele é falho, tá? O ser humano, ele pode nos causar admiração, mas também, ao mesmo tempo, ele pode nos causar frustração, né? Nem sempre, quando você está numa situação difícil, o outro ser humano que você tanto gosta vai estar do seu lado, tá? Porque se fosse assim, pessoas que tinham parentes ao lado delas quando elas tinham uma situação muito boa, essas pessoas não seriam abandonadas pelos seus parentes ou pelos seus familiares, né? Essas pessoas que tinham ali seu cônjuge não seriam abandonadas quando elas mais precisam, né? Pessoas que têm ali uma roda de amigos não seriam abandonadas quando elas estão numa situação difícil. Se fosse assim, né, gente? Todo mundo teria ali um batalhão de pessoas ali ajudando elas, né? Porque tem gente que só tem número de pessoas ao lado delas, né? Mas amigos reais e de verdade, elas vão ali contar nos dedos, né? Dá para se contar nos dedos até. E muitas vezes ou é um, ou no máximo dois, e olhe lá, né? Então, gente, vamos aprender
a ter mais confiança e dependência de Deus, porque Deus, ele não nos frustra, Deus, ele não nos abandona e Deus, ele não nos deixa de lado quando a gente precisa. Deus, ele está sempre com a gente, sempre, sempre. Deus, ele tem misericórdia, ele tem piedade da gente. Não é à toa que ele colocou seu Filho, Jesus Cristo, aqui para se dar de sacrifício vivo por nós, para derramar o seu sangue aqui na terra para nos salvar de nossos pecados e dar a salvação eterna para nós, né? E tem um ato maior de amor que esse, gente? Não tem, né? Então Deus, ele nos ama de verdade e Deus, ele sempre vai estar ao nosso lado, tá? Aqui, gente, no capítulo 5 de João, diz o seguinte, capítulo 5, versículo 1 a 9, diz o seguinte: depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então, gente, olha só. Esse homem, gente, estava enfermo, né? Precisando de alguém para colocar ele naquele tanque de água para ele ser curado, né? E aí não tinha ninguém, gente. Todo mundo ia lá, tomava banho naquele tanque lá, né? Que o anjo que agitava aquela água, né? O anjo do Senhor agitava aquela água para sarar os enfermos, né? Qualquer enfermidade que as pessoas tinham. E daí tinha aquele homem, né? Que não tinha um filho de Deus que fosse lá pegar aquele homem e colocar naquele tanque para ele sarar. E aí esse homem pega, né, e vê Jesus. Jesus chega perto dele e fala, né, pergunta se ele precisa de ajuda. Aí ele fala: mas não tem ninguém que me coloque nesse tanque de água para sarar minhas enfermidades. E aí Jesus olha para ele e fala: levanta, toma a sua cama e anda. E aí foi que ele fez, né, que aconteceu um milagre na vida desse homem. Esse homem foi curado por Jesus. Então olha só, esse homem não precisou de ninguém para colocar ele lá, ali dentro daquele tanque. Esse homem precisou de Jesus, né? Ele precisou da presença de Jesus na vida dele para que ele fosse curado e salvo. Olha só, gente, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse texto já fala que a gente não depende de homens, a gente não depende de outros seres humanos. Nós dependemos de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, porque só eles podem nos ajudar em nossos problemas, só eles podem trazer a cura e a salvação para a nossa vida, né? Então é isso que Deus quer que vocês saibam, que vocês não dependem dos outros seres humanos, dos outros seres mortais dessa terra, vocês dependem de Deus, nós dependemos de Deus, né? Nós dependemos da misericórdia, da bondade e da caridade de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.